Quando o povo da vila descobriu quem ela realmente era, todo o chão pareceu sumir debaixo dos seus pés. Mariana sempre foi a alma vibrante da pequena cidade de Santo Ângelo. O sorriso fácil, o olhar intenso, os sonhos imensos. Mas, ao completar 18 anos, a revelação veio como trovoada. A moça mais cobiçada da região descobriu-se filha bastarda de um senador rico. E pior, fruto de um escândalo que silenciava até os sussurros mais gentis. Os conselheiros da família não perdoaram. A velha madrasta de lábios finos e frieza cirúrgica decretou: Mariana seria marcada. A virgindade, o sangue, tudo virou moeda de troca para blindar reputações e garantir alianças. E naquele tribunal de olhares severos, a jovem foi rejeitada pelas duas únicas famílias que poderia chamar de lar. O fiasco social foi dramático. O baile do vilarejo tornou-se palco de humilhação. Ao procurar seu namorado de escola, ela ouviu o silêncio mais cortante. Seus pais. Você não pode. E ali, sob olhares de piedade ou escárnio, perdeu o chão. Mas o golpe final viria na forma de um ultimato. Ou você se casa com o Barão Duarte, rico, ancião, influente, ou esta família jamais recuperará seu prestígio. Caso contrário, será excomungada dos bons nomes. Mariana sentiu o mundo desabar. Sangue abafado de raiva, lágrimas febris, o coração pulsando uma revolta trêmula. E não era só sobre ela. Seu avô, enfermo, precisaria da doação de sangue do filho indigno. A mãe, coberta de humilhação pública, suplicava. Desde aquele dia, Mariana entendeu. O preço da rejeição já havia sido cobrado. Agora vinha a cobrança final. Você se casa ou nós te esmagamos. A promessa da manhã seguinte ecoou na biblioteca vazia. O barão chegaria ao anoitecer. Um casamento arranjado, uma pena social que ela carregaria por toda a vida. A promessa de vergonha, espionagem. E, no entanto, no fundo do seu peito, acendeu-se um fogo, uma fagulha minúscula que talvez pressentia que esse casamento seria o começo de algo maior. Mariana caminhou em direção ao altar como quem caminha para a própria cova. O vestido branco emprestado às pressas parecia sufocar. O véu mal cobria os olhos vermelhos de tanto chorar. Cada passo era um grito silencioso. Cada olhar dos convidados era uma faca afiada. Ali não havia amor. Só havia política, conveniência e um desejo frio de vingança social. O Barão Duarte a esperava no altar com a expressão de quem selava um contrato e não um casamento. Um homem de 58 anos, viúvo 2 vezes, poderoso, cercado de segredos e servos. Tinha olhos frios e mãos secas como pergaminho. Quando ela chegou ao lado dele, ele sequer a olhou. Só disse: assine depois da cerimônia. Tem uma reunião. Aquilo não era uma união. Era uma sentença. A festa foi curta e silenciosa. As danças obrigatórias, os sorrisos falsos, os brindes amargos. Mariana não comeu, não falou. Apenas se deixou conduzir como um fantoche. E quando, enfim, entrou na carruagem que a levaria à nova casa, a antiga versão dela ficou para trás, enterrada na igreja como se fosse um funeral. A nova morada era fria, distante e cercada de segredos. Um casarão antigo no alto da serra, onde o vento parecia gemer à noite. Os criados não sorriam. As paredes guardavam quadros de família. Todos sérios, todos tristes. Mariana ficou em um quarto imenso e vazio, decorado com móveis escuros e cortinas que abafavam qualquer raio de sol. Ela era chamada de Dona Mariana, mas não era dona de nada. Só podia sair com permissão. Não podia se sentar à mesa principal. As roupas que vestia eram escolhidas por uma governanta. E o barão? Ele só voltava à noite, subia sem olhar para ela e trancava a porta do quarto dele. Sem palavras, sem carícias, sem explicações. Durante dias, Mariana apenas observava e sobrevivia. Até que começou a perceber. Aquele lugar escondia coisas. Cartas antigas rasgadas na lareira, chaves perdidas nos corredores.
olhares estranhos dos criados mais velhos, sussurros nos cantos escuros. Foi em uma tarde de tempestade que Mariana descobriu o quarto trancado do sótão. E com a ajuda de um grampo de cabelo, como se o destino conspirasse, a porta rangeu e se abriu. Ali, entre teias e caixas velhas, ela encontrou um diário antigo, com o nome Elisa na capa. Página por página, a história se revelava. Elisa havia sido a primeira esposa do barão, jovem, bela e desaparecida. O diário era um grito de socorro escondido entre linhas poéticas e metáforas. Ela falava de dores, de cárcere, de um amor que virou possessão, de um homem que a silenciou e do medo que sentia ao ouvir passos à noite. Na última página, uma frase em letras tremidas: "Se você está lendo isso, fuja ou faça justiça por mim." Mariana sentiu o coração parar. O vento soprou com fúria do lado de fora. Ela agora sabia que aquele casamento não era só uma prisão. Era um ciclo de dor. E ela era a próxima peça. Mas Mariana não era Elisa. Ela não iria sumir. Ela não seria apagada. Ela iria resistir. A partir daquela noite, Mariana mudou. Passou a observar o barão com olhos atentos. Começou a sorrir nos jantares, a perguntar sobre os negócios, a fingir curiosidade. O barão, envaidecido, começou a falar. Revelou contas, acordos, fraudes. Revelou seus segredos como quem se gaba para uma criança. Mas Mariana não era criança. Era uma mulher ferida, e feridas sabem onde doer. Ela passou a anotar tudo. Guardava cada detalhe em um caderno escondido sob o assoalho. Fez amizade com uma das criadas mais antigas, que a reconheceu com um olhar doce e disse em sussurros: "Você é como sua mãe, forte e mais inteligente do que ele pensa." Foi em uma madrugada, quando o barão saiu às pressas por causa de um incêndio na propriedade vizinha, que Mariana agiu. Pegou o caderno, o diário de Elisa e as chaves da biblioteca. Vasculhou arquivos antigos. Encontrou contratos falsificados, certidões de óbito manipuladas, documentos que ligavam o nome do barão a um passado de crimes e mortes abafadas com dinheiro e influência. Ela digitou tudo, imprimiu cópias, selou envelopes, um para um advogado, outro para o jornal da capital e um terceiro para ela mesma guardar como prova viva. Quando o barão voltou, encontrou Mariana sentada no salão principal, vestida de vermelho, com uma taça de vinho na mão e um sorriso calmo nos lábios. "Está tudo bem, meu amor?" ele perguntou desconfiado. Ela o olhou fundo e disse com voz doce e venenosa: "Está só começando." Na manhã seguinte, Mariana acordou antes do sol. O rosto diante do espelho já não era o mesmo da menina que chegou chorando à mansão. Aquela mulher, que agora olhava com firmeza para si, sabia o que precisava ser feito. A cidade de Santo Ângelo, a mesma que a humilhou, cuspiu nela, cochichou pelas costas. Agora veria com os próprios olhos que toda aquela pompa do Barão Duarte era feita de papel molhado. Bastava um fósforo. Ela se vestiu de forma simples, mas elegante. Prendeu o cabelo como sua mãe fazia, colocou os papéis num envelope com seu nome e desceu a colina. Foi direto ao escritório de um velho advogado da família de sua mãe, aquele que outrora a vira apenas como a bastarda. Hoje, ele a olhou com respeito. Leu os papéis em silêncio e, no final, disse com um nó na garganta: "Você vai destruir o homem mais poderoso da região. E está pronta para isso?" Ela olhou nos olhos dele e respondeu: "Ele já destruiu mulheres demais. Agora é a minha vez de devolver o favor." 2 dias depois, a bomba estourou. O jornal da capital estampou em letras garrafais: "Barão Duarte envolvido em corrupção, sumiço de testemunhas e lavagem de dinheiro." A cidade parou. As senhoras da alta sociedade rasgavam os convites dos jantares. Os empresários ligavam desesperados. Os criados da mansão começaram a desaparecer como ratos em naufrágio. O nome do barão, que antes abria portas e silenciava multidões,
Agora era cuspido nos becos e estampado nos postes. Mas ele não caiu em silêncio. Ao descobrir que Mariana estava por trás de tudo, o barão invadiu o quarto dela como um touro enfurecido. Gritou, quebrou o espelho, ameaçou. Mas ela não gritou. Apenas se levantou e apontou para a caixa em cima da cômoda. Ali estavam as cópias restantes intocadas, protegidas. Se você encostar em mim, tudo isso vai para o Ministério Público, disse Mariana, com uma calma gélida. Ele entendeu. A fera que ele pensava ter domado agora era quem segurava a coleira. Sem saída, o barão tentou se esconder. Advogados, assessores, ligações, mas não adiantava. Mariana havia sido estratégica. O julgamento foi público, e Mariana foi chamada para depor. A cidade inteira assistia. Ela entrou na sala com o mesmo vestido branco do casamento, mas agora era um vestido de guerra. Ela falou com voz firme, trouxe provas, apresentou o diário de Elisa, os contratos falsos, as cartas, e então contou algo que ninguém esperava. Minha mãe foi a primeira esposa do barão. Ele a tirou de mim, e depois a apagou dos registros. Um silêncio sepulcral se formou na sala. O juiz suspendeu a sessão, e a notícia foi como um trovão. Mariana era herdeira direta dos bens do barão, por direito legítimo. O sangue que ele tentava esconder, agora era a tinta que assinaria sua condenação. Dias depois, o barão foi conduzido pela polícia até a cadeia da capital. As ruas estavam lotadas. Mariana assistiu da janela do antigo gabinete dele, onde agora trabalhava. Ela não gritou, não comemorou, só respirou fundo. No portão, uma senhora idosa a chamou. Você lembra de mim? Sou amiga da sua mãe. Ela teria muito orgulho de você. Mariana chorou pela primeira vez em semanas. Mas não de dor, de libertação. Com o fim do julgamento, os bens do barão foram congelados. Mas Mariana conseguiu provar que parte deles era proveniente do nome da mãe. Com a ajuda do advogado, criou uma fundação com o nome de Elisa Duarte, dedicada a acolher mulheres vítimas de violência, abusos e abandono. Ela não quis a mansão. Transformou-a em abrigo. Recusou entrevistas, negou propostas milionárias. Só quis paz e justiça. E então veio a recompensa. 6 meses depois da queda do Barão Duarte, Mariana já não era apenas um nome. Ela era uma história, um símbolo, um eco daquilo que as mulheres caladas há gerações sussurravam em silêncio. Alguém finalmente nos ouviu. Mas ela nunca buscou fama. Rejeitou todos os convites para falar em rede nacional. Disse não para a capa de revista. Quando lhe perguntaram por quê, ela respondeu: porque o que precisa ser visto não é a minha imagem, é o que eu construí com a dor que me deram. A Fundação Elisa Duarte cresceu como fogo em mato seco. Em um mês, dezenas de mulheres apareceram. Em 3, mais de 100. Cada uma com uma cicatriz na alma. Cada uma acolhida por Mariana com a mesma frase: aqui você não precisa se esconder. Aqui a sua história é força. Certo dia, em uma das reuniões da fundação, uma jovem chegou com um bebê nos braços e o olhar perdido no chão. Disse que não tinha para onde ir. Mariana a abraçou, ofereceu comida, um quarto e escuta. Aquela noite, sozinha em seu escritório, Mariana se viu refletida na jovem. Pensou: e se ninguém tivesse me escutado? E se eu tivesse aceitado meu destino como um fim e não como um recomeço? Foi então que ele apareceu. Eduardo, um jornalista simples de olhar sincero que havia acompanhado o caso do barão desde o início. Não buscava furo. Buscava verdade. E encontrou mais do que esperava. Começaram com entrevistas, depois vieram conversas longas, silêncios partilhados, risos tímidos. E então, uma tarde no jardim da fundação, com os pés descalços na terra, ele olhou nos olhos dela e disse: Mariana, você não é uma mulher forte. Você é uma mulher inteira, com rachaduras e luzes, e
Só quero fazer parte dessa história, não como herói, mas como alguém que te vê. Ela não respondeu com palavras, apenas segurou a mão dele. Uma semana depois, o antigo advogado apareceu com um envelope amarelado que havia sido esquecido em um livro antigo da biblioteca da mansão. Trazia a caligrafia delicada da mãe de Mariana. Era a despedida. Minha filha, se um dia você ler isto é porque minha voz chegou até você. Eu não fui forte o suficiente para escapar, mas sonhei todas as noites com sua liberdade. Prometo que deixei sementes. Prometo que minha dor não será em vão se você crescer livre. Seja firme, minha menina, mas não endureça, o mundo precisa da sua ternura. Com amor eterno, sua mãe, Elisa. Mariana chorou, não de tristeza, mas porque finalmente se sentiu inteira. No aniversário de 1 ano da fundação, a praça da cidade ficou pequena. Gente de todo canto veio. Discursos foram feitos. Mas o momento mais marcante foi quando Mariana subiu ao palco, segurou o microfone com as mãos trêmulas e disse: Eu fui rejeitada. Fui silenciada. Fui forçada a aceitar o que não queria, mas tudo isso me moldou. E hoje eu digo: você não precisa ser o que os outros dizem. Você pode ser a sua própria virada, a sua própria cura. E que cada lágrima caída seja a água que rega a flor que você vai se tornar. A multidão ficou em silêncio, e depois aplaudiu, de pé, com alma, com gratidão. A moral da história é: nem toda dor é castigo. Algumas são sementes. E as flores mais fortes brotam onde só havia cinzas. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou. Talvez você conheça alguém que também foi rejeitado, ferido, calado. Compartilhe. Envie. Comente. Cada história é um sopro de verdade no peito. Cada episódio é um convite à esperança. Porque a dor passa. Mas a coragem, essa, fica. Inscreva-se, comente e compartilhe com quem precisa lembrar que a vida continua e que sempre há tempo de se levantar. Você não está só, estamos juntos.